Histórias já criaram deuses, monstros, lendas, mitologias e até religiões. Até quando a história molda a sua realidade? Descubra agora no Conversando com a Existência. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Conversando com a Existência. Fingimos ser filósofos, uma deliciosa conversa sem rumo. Aqui é o Caio. Eu sou o Rafael. Essa aqui é a Belinha. E ela, Bela. E hoje é dia de contar histórias. E que histórias? Histórias que irão bugar sua mente, ó. Pra menos, vamos. É, pra bugar a mente, né? Não é festa rave, não, velho. Cara, a humanidade, ela foi moldada literalmente baseada em lendas, em histórias que originalmente não eram escritas, eram histórias passadas, histórias passadas na fogueira, no lado de uma fogueira, histórias passadas na hora de dormir. Eram histórias, tipo, tudo que se contava era história. E se usava histórias, lendas, pra explicar o que ninguém sabia explicar. Os próprios monstrinhos, como essa coisinha mais linda de Deus. Esse aqui não é um monstrinho não, mas... São histórias, cara, até onde são reais, até onde... É algo a se pensar. Sim. E lembrando também que nem toda a história é fictícia, né? Nós temos fatos. Os fatos explicam bastante coisa. Explicam, tô falando de Não, eu não tô aqui explicando. Eu só lembrei de uma frase muito boa. Em inglês tem mais lote aqui em português. In the war, doesn't matter who is right, only who is left. Em português fica... Não tem a mesma brincadeira, não tem a mesma brincadeira de palavras, mas a ideia é: numa guerra não importa quem está certo, mas quem... Não é pra todos literalmente. Então, se você traduzir literalmente, não vai ficar não. Seria estilo... Vale quem contou a história. Na guerra não existe quem está certo, mas Quem sobrou. Quem saiu vitorioso. Até mesmo os nossos... Até a gente pegar, cara, só os fatos são... Não, eles ficam jogados, né? Não, é porque assim, sem nada... Depende de quem conta. Não, mas é o que eu tô falando, por exemplo, os fatos só jogados lá... beleza, achamos aqui uma parede de uma comunidade, de uma sociedade antiga. Se você não tiver uma história ali, qual que era a sociedade ali? Ficou um negócio jogado. Não só isso, cara, meio depende de quem conta. Sim. Quem conta... Escolhe o seu lado. Escolhe a verdade que quer que seja dita. Sim, mas é assim que as coisas são. Então, é aquela brincadeira. O que é a história da humanidade? A história como um todo, né? Quem está falando várias histórias, não a brincadeira. O que é a história da humanidade? A humanidade é uma verdade. Eu não diria que é a única verdade de hoje, mas é uma verdade que foi contada pelas pessoas de acordo com o que elas acreditavam e o que elas queriam passar. Isso não envolve só história, fatos de guerra e tudo, mas... Até as histórias mesmo. Histórias religiosas, cara. Religiosas é o quê? Fazer que aquela história é sempre daquele jeito? Não. Não é bonitinho qual tá ali, ou tem que ser levado tão ao pé da letra. A história, cara, tudo que foi escrito em todas as religiões, e religiões eu não entrego só a religião cristã, todas elas têm algum baseamento em história. A história, a própria mitologia, que já foi uma religião no passado, virou mitologia no instante que foi cair por terra, entre aspas, né? Vou colocar assim, quando as pessoas deixaram de ter fé, deixaram de crer naquilo, ela desce de patamar ali. Ela vai para outro patamar. Então, tudo é baseado nisso. A humanidade é baseada no que as pessoas contam. Sim, e isso que vai moldar a gente também. Molda o caminho que o homem vai escolher. Exatamente. Vai dizer que na era das trevas, lá no medieval, as histórias de bruxos, né, que tinha, né? Quantas pessoas foram jogadas na fogueira. Você não estava moldando ali, você não estava sendo seletivo com quem que você estava jogando lá. Nós somos católicos, né? Só para contextualizar ali de novo. Polêmica da semana. Polêmica! Para!
Kleber. João Kleber. O seu Deus, os seus deuses, a sua deusa, o que for que você acredita, não veio antes do homem. O homem criou eles. Falei. Sim, tá ok. Eu até vou concordar com você, mas como é que se manteve isso? Como é que se manteve esses deuses, tudo isso? Crença. Tá, crença é ótimo. A crença vem de algum lugar. Veio de lendas. Então, aquelas histórias dos deuses nórdicos e tal, alguém contou. Sim, sempre é assim. Então, alguém imaginou lá que um cara com martelo batendo e o martelo saía raio. Sim. Nossa, meu cara tinha muita imaginação, velho. Você não tem o que fazer. São duas opções. Você caça de manhã, de noite você não tem iluminação muito pra sair. Ou você transa, ou você fica viajando. Lembrando que naquela época a maconha era liberada. Ou seja, cara, vão criar muitas histórias. É igual você comentou, tudo vendo por quê. Caiu uma bendita de um raio numa árvore. De onde que veio o raio? Por que o raio nessa árvore? O que a árvore fez de mal pro raio? Não era Zeus, era ruim de pontaria pra caramba. Ele queria acertar o cara que tava dentro da caverna. Mas é sério, a gente tá fazendo essa brincadeira, mas era muito nisso que, por exemplo, mitologia grega tinha muito disso, né? Eles tinham os deuses e os deuses tinham defeitos humanos. Zeus era o deus dos raios, mas era péssimo de pontaria. Além que ele era promíscuo pra caramba. Nossa. Mas o pai dele era pior, né, velho? Mas o deusinho que gosta de trair a mulher era ele. Nossa senhora. Velho, a mulher dele é a mesma dele, o avô dele? Não, era a irmã dele, cabeção. É. Então, Zeus não fez os outros deuses por Gaia, não? Nossa senhora. Vamos lá, história de mitologia grega. Primeiro teve Uranus e Gaia, o céu e a terra. Só deixa Uranus e Gaia, não vamos botar céu e terra, não, porque vai dar... Não, pra diferenciação. Não, tá. Uranus, porque Uranus é o céu, Gaia é a terra. Puf! Fizeram tchaca-tchaca na muchaca. Aí tiveram os primeiros filhos, que eram os titãs. Tá bom, até aí tudo bem. Até Cronos e os filhos. Vortex e o Diabacota. Era muito. E babaiada. Cronos, que é o mais novo, que já toma conta de tudo, foi lá e rapou o bigolinho do pai. Prendeu, coitado. O bigolinho do pai caiu no mar, surgiu a deusa Hera, a deusa Afrodite, deusa da beleza. O pinto dele é um pinto bonitão, velho, porque porra. Aí, nisso, o Cronos teve filho com a própria mãe, que foram os primeiros. Zeus, Hades e Poseidon. Não, foi Hades, Poseidon e Zeus é o mais novo. A ordem dos fatores não vai ter tanto viaduto agora. Por quê? Porque os primeiros filhos, quando ela estava grávida dos dois, não, foi Hades, Poseidon era, não sei, Zeus é o mais novo. O que rolou? Ele recebeu uma profecia que o filho dele, igual a ele, ia castrar o pai e tomar conta de tudo. Aí o que ele começou a fazer? Começou a comer os filhos. Quem? Cronos, começou a comer os filhos. Tá. A Gaia, para poder proteger o último filho, que é o mais novo, Zeus, deu uma pedra em vez do filho mais novo e escondeu ele numa caverna. Nisso ele foi crescendo com o anjo do pai, até que começou o que chama de a titanomaquia. Que é basicamente ele entrou em guerra com o pai, cortou a barriga do pai, tirou os irmãos dele, junto com os, acho que foi hecatônicos. Depois me corrijam quem conhece um pouco mais, faz tempo que eu vi essa história, não me recordo agora os nomes certinhos. Que era o cara de 100 braços, enfim, 50 cabeças, se juntaram aos deuses contra os titãs. E derrotaram. Aí teve a guerra, a titanomaquia, porrada pra aqui, porrada pra ali, porrada pra lá. Os titãs perderam, os deuses tomaram conta de tudo e dividiram a terra. Zeus com o céu, Urano, Poseidon com o mar e Hades com o submundo. Ele era a ovelha negra da família. Não. Eu sei, pô, eu tô só zoando. Por sinal, preconceito contra o Hades. Hades não é mal, Hades é legal. Sim. Ele é imparcial, faz o trabalho dele e acabou. Ele é tipo
aquele cara que faz só o trabalho dele e pronto, tá ótimo. É isso que a Hades faz. Ele só faz o trabalho dele. Então, aí vem aquela brincadeira, cara, assim, eu acho que realmente muita coisa foi criada... Sim, e por isso que eu tô falando, os sabe? defeitos que os gregos davam para os deuses, na verdade, era só uma forma de humanizar. Acho que duas mitologias muito fortes é a nórdica e a grega. A romana é a mesma coisa que a grega, então... Só muda para números planetinhos. Os deuses são muito humanizados, eles são muito defeituosos, todos. Não tem um deus... Tirando a mitologia nórdica, o Odin, que ele fez várias... porque ele é o pai de todos. Ele fez vários maracutais para ser um deus mais perfeito. Ele se enforcou na árvore em Brasil, trocou um olho por sabedoria e outras coisas. Então, assim, ele é um... Então, os deuses eram imperfeitos mesmo, não tem como dizer que quiser. Então, eu acho que assim, muitas histórias foram baseadas assim. E se você pegar, por exemplo, a mitologia, nesse caso, né, mais fora dessa curva, né, dos deuses divindades extremas, são os egípcios, né? Uma das três, vamos dizer, que a gente está considerando assim, as três principais, são as mais famosinhas no Ocidente, que é a egípcia, a nórdica e a grega. Mas se você considerar outra, você pode pegar a indiana, muito interessante. A indiana tem um panteão absurdo de deuses até hoje. A indiana acho que é dificílima de ser entendido. E assim, você vê que tem deus de vários tipos lá. Sim. Você pega muitos deuses chineses também são um pouco mais diferentes. Eles acreditam, não só deuses, mas eles saem um pouco só da parte de deuses, mas eles têm outros seres que acreditam muito forte também. Guardiões de templos, de outras coisas. Sim. Eu conheço muito pouco, já peço desculpa antecipadamente, conheço muito pouco da religião chinesa e indiana. Então, qualquer gafo vocês relevam e comentam, e corrigem aí. Tem aquela coisa da budista no Japão, né, dos templos, os guardiões dos templos, né? A própria religião azteca, ela é muito diferente dos deuses. Os deuses são muito animais místicos, vamos colocar assim. O Tetaxcoal, não sei muito falar. Maias também tiveram. Então, assim, eu acho que é verdade, assim, muitos deuses eles foram criados pelos seres humanos mesmo. Não é, porque assim... Aí a grande pergunta... eles sempre estiveram ali, mas se eles sempre estiveram ali, alguém tem que ter dado o start. Eu acho que porque assim, como se fosse uma autoafirmação dos deuses. Eu acho que a grande brincadeira que a gente pode fazer é assim... Até um livro, o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que teve a série, eu vi a primeira temporada, a segunda temporada não tive vontade de ver. Realmente não me chamou um grupo, mas que a história eu acho muito interessante. Que a ideia é justamente essa: deuses existem a partir de que começa a crer neles. Isso que começa a existir. E eles ganham força com a crença. Sem crença, eles vão ficar mais fracos até deixar de existir. Sim. Até que ponto isso não pode ser verdade? Até que ponto não existiram todos esses deuses da mitologia que caíram por terra? E até que ponto os deuses atuais, as religiões atuais, inclusive a nossa, que a gente crê que é a cristã, não foi criado por crença das histórias contadas. Exato. Porque isso eu não tenho certeza absoluta, mas se não me engano, a morte considerada, a morte do último deus grego, deus romano, que foi o Pan, se não me falha a memória, eu acho que ela está quase na mesma época que o nascimento, a crucificação de Jesus. Eu não me Provavelmente recordo. Sim. Tem alguma coisa no meio, uma relação. Datas ali, tem uma relação, não me recordo agora, realmente, faz tempo que eu li sobre isso. Até porque tem provavelmente vai ter uma relação, porque o calendário judaico, vamos dizer assim, ele tinha a Bíblia foi escrita primeiro em grego. Então, assim, vamos fazer correlações, sim. Então, assim, então é interessante falar nisso, que até que ponto a gente criou aqueles que a gente fala que criaram a gente. Porque, assim, tudo bem, o inexplicável, o que vai valer é a fé.
Porque para tudo, nem tudo você vai ter uma explicação plausível ou histórica. Não é. E aí Tem é a como. fé que vai afirmar isso. Aí falar, mas fé é uma coisa abstrata. Mas Esse é o esse é o divertido, vamos dizer assim. esse é o significado da fé, cara. Você crê em algo mesmo sem provas. Igual. Eu falei, a gente é cristão. Cara, falar, tem uma prova científica da existência de Deus? Não. Existe um cara que vem aí. Não, beleza, mas a gente tem história sobre ele. Tem prova científica que tudo que ele fez foi realmente sobrenatural? Todos os milagres dele? Não tem. A gente crê que sim. Isso não é errado. Você crê em algo não é errado. Também. Saca? Não tem nenhum problema nisso. Tá, como tem outras teorias que falavam que era uma pessoa que usava 100% do cérebro, mas também já caiu por terra porque a gente usa 100% do cérebro. Mas isso aí era balela. Mas então, assim, até a crença não tem problema. Eu acho divertido pra caramba a gente começar a gente mudar um pouco, assim, tirar um pouco de. Independente de você crer, você começar a filosofar, a viajar. Você ir buscar, né? Você ter essa ideia de, pô, será que na verdade tudo isso não. A gente, que nós somos os deuses que criamos os nossos deuses, na verdade? Sim, porque se você parar pra pensar, vai ser bem isso. A gente tá criando os nossos próprios deuses. Pois é. Porque assim, ele sempre esteve ali. Mas alguém tem que contar que ele estava ali, senão ele não estava. É brincadeira. Alguém tem que falar e sempre foi assim. Esse pedaço, você começou a ser interessante. Se ninguém falar sempre foi assim, como é que vai ser? Como é que vai existir esse início? Não vai ter o início. Fala assim, o universo sempre existiu daquele jeito. Cara, será que ou não? Será que todo o passado que a gente tem assim, óbvio, tem provas científicas e tudo mais, não estou discutindo. Não estamos aqui jogando a ciência por terra, todas as provas que eles já fizeram, tá? Até que, por sinal, estou lendo um livro muito bom de ciência, mas de ciência. Vale a pena. A gente comentou sobre ele num vídeo. A gente comentou sobre uma das teorias que passa nesse livro, na continuação desse livro, que vale a pena. E, só um adendo, no comentário que a gente fez com o Matheus Salles, isso. Eu comentei sobre a ideia de energia. Esse foi o bendito livro que eu li na 8ª série. Vale a pena. Cara, é mais espiritual, mas é legal pra caramba. Vale a pena. Mas a ideia é assim. Se parar pra pensar, se ele nunca tivesse contado como é que foi o universo, o passado dele, acho que a gente não teria um início. Um início do que é o estudo do universo e tal. Eu falo que assim, por exemplo, é até complicado falar isso, porque assim, a ideia é a ideia que assim, vamos supor, existe o início porque a gente tem essa concepção de tempo. Sim. Mas vamos dizer, se daqui para trás a gente não falasse nada, ninguém nunca tivesse falado do passado, o que seria o passado? Seriam várias situações existentes, igual a gente brinca, igual o gato de Schrödinger, vive e morto ao mesmo tempo, igual a gente brinca de a física quântica que tem a transposição. Ai, cara, o nome agora. Tem vários estados, tem mais de um estado que existe na mesma hora. Será que nossa brincadeira, só que o nosso passado não seria, vamos dizer, vários passados onde ele vira um só a partir do momento que você começa a contar sobre ele? Exatamente. Que você tá falando da teoria da dimensional do física quântica, né? É aquela brincadeira, por exemplo. O que a física quântica tem? Você faz um teste de joga um átomo, uma parede com 2 festas. Se você jogar ele e só ver o resultado, vai estar empancar de lugar. Ao menos tem os 2 ao mesmo tempo. Jogou um átomo. Sim. Vai sair dos 2 ao mesmo tempo. Se você olhar, ele vai passar só em um. Por quê? Ninguém entende. Ou seja, o observador mudou a realidade. Verdade. Ele deu um estado para aquilo. Agora, se levar isso para o nosso passado,
É através de um observador. No instante que você cria uma história, você tem alguém que, entre aspas, você criou um observador para o passado que viu aquilo e contou para ele, foi passando para Que esse frente. observador do seu passado é você mesmo. Eu falo passado. Mas e você faz as suas próprias verdades sobre aquilo. Então, agora, imagine que assim, não temos o passado. Ninguém te falou nada do passado. Beleza? O que é o passado então? Se ninguém falou nada, Ele não existe. Mas aconteceu. Agora, o que aconteceu? Será que tem algo fixo que aconteceu? Ou será que são várias opções, entre as várias coisas que poderiam ter acontecido e que estão ali ao mesmo tempo, até alguém escolher uma? Mas foram várias opções. Se você parar, foram várias opções. Entendeu essa ideia, essa do viagem que deu agora? Porque aí, assim, se não tem um observador, ficam várias opções. Porque aí alguém vai escolher. Várias opções. Foi um ser que criou, foram vários seres, surgiu do nada, surgiu de uma explosão do Big Bang. O que teve? Eu não sei, porque não tem ninguém lá. Mas antes que eu crio uma história, antes que eu... Até minha filha... Até assim... Faça um relato disso. Será que eu não posso escolher? Por exemplo, assim, a ciência, beleza, ela viu lá que tem negócio, ela crê que tem um Big Bang. Beleza, eu acredito realmente. Aí vem aquela brincadeira, o que tinha antes do Big Bang? Eu não consigo entender, assim, eu não acho que o ser humano consegue conceber a ideia de existir algo antes do início. Não, porque não tem, a gente fica... Buga a nossa mente. Buga? Esse negócio do, assim, o que existia antes do início? É inexplicável. Acho que a gente não consegue entender a ideia de algo antes do tempo. E aí a gente... Porque o tempo, ele na verdade também é o caráter humano, né? Então E o tempo eles veio de onde? De uma história. Foi a história que teve que contar pra explicar que teve isso. E aí que a gente chega no ponto que a gente estava tanto querendo, que é o tanto que essas histórias moldaram onde a gente chegou hoje. É aí que tá. Que viagem que deu agora, hein? Nossa, bicho! Agora a gente conseguiu ir bem. Agora, vamos dar um tempo na viagem, na filosofia. E vamos voltar à realidade. Absurda que surgiu agora. Vamos voltar à realidade, que foi onde eu parei, né? Pé no chão. O quanto que essas histórias moldaram a nossa realidade. Elas moldaram o senso comum. Completamente. Vou dar 2 exemplos. Um bom e um ruim. Um bom. Cara, acho que a ideia perante o relacionamento do mesmo sexo, sim. o homossexualismo, cara, o senso comum já foi modificado pelo menos 2 vezes aí no meio do que da história. Isso que a gente sabe, assim. Você pega, na Grécia Antiga, você tinha os filósofos, era comum o relacionamento do homem de homem com homem. O discípulo com seu mestre. Sócrates com Platão, os mestres tendiam a inicializar o discípulo. E você ter a relação entre homens, somente que naquela época eles se consideravam maiores que as mulheres, às vezes as mulheres eram mais para procriação. Reprodução. Chegar lá, fazer o serviço e pronto. Então é normal. Até aquela brincadeira. Os 300 não eram 300 espartanos, não eram 300 homens. Eram 150 casais. Justo. Não seria surpresa. E aí, não sei se é verdade, mas não seria surpresa. E meu irmão, 150 casais criados com tapa na cara, sangue no ódio. Não é? Então, aí veio mudança de crença, de religião. E a principal ideia foi que relacionamento do mesmo sexo era algo ruim. E era abominável. Era abominável. Então, realmente, é ruim. Então, você vê que já mudou o senso comum da história. A história em si, ela já mudou o senso comum. Né? A crença mudou o senso comum completamente. E aí hoje você tem agora outra mudança, que era algo, vamos dizer que algo comum. É algo comum.
Algo Você gosta ou não, aí é um problema seu. É algo normalizado. É. Comum, acho que algo tem que ser normal, não é algo anormal. Mal. Se você gosta Gostou ou não, é problema seu. a escolha é Gosto sua. é seu. Mas você tem que respeitar. O respeito sempre prevalece. A escolha da pessoa, você respeita ela. Se você gosta ou não, cara, é problema seu. É você com você mesmo. Pois é. Então, isso é o que eu acho que bom, interessante. Acho que você precisa ter mais respeito. Outra coisa que isso eu acho muito, que às vezes eu vejo, é até a normalização, a questão de ser comum de você ver sem teto. Sim. Cara, hoje a gente vê sem teto, é algo que você não bate mais. Saca? Muitas vezes a gente passa sem teto. Quantas vezes... Passa como normal já. Quantas vezes por dia você não passa... Você não passa pelo sem teto? Uma família lá, e você simplesmente... Ignora. Você nem ignora, mas você olha e você não sente nada. É algo normal. É por isso que eu tô falando. Não é o ignorar pelo ignorar, é o ignorar porque se tornou comum. Isso. Ou seja, você tinha uma época, cara, que isso era chocante. Ruim, era chocante, hoje em dia não é. E foi uma mudança assim, de vários fatos. Por exemplo, você tem realmente muitos sem-tetos que não querem, não que não querem, seria errado essa palavra. Às vezes não se esforçam, não estou dizendo que é a maioria, mas existe em qualquer lugar, que não se esforçam para sair daquela situação. Você tem os criminosos que se infiltram ali no meio. As vítimas da sociedade. Tem criminosos mesmo que se infiltram no meio ali dos... Eles usam aquilo ali para se camuflar. Então, assim, você tem... E você, cara, que a gente já viu várias vezes. E você tem o cara que realmente está passando necessidade naquele momento. Então, você tem toda essa junção de fatos. E, cara, é aquele negócio. Eu já fui enganado por uma pessoa dessa. Não por criminoso, mas você tá lá, a pessoa não dá um pouco de comida. Você vai lá e dá um pouco de comida, só que você compra um saco de arroz pra pessoa. Cada coisa que mata no mercado. Vai comprar um saco de arroz a mais. Se eu posso fazer uma pessoa, você vai fazer. Só que essa pessoa, beleza, obrigado, deu 5 minutos, ela voltou e pediu a mesma coisa pra outra pessoa. Aí o segurança vê, olha, assim, eu sei se quer dar, eu não posso impedir, só que ela faz isso com todo mundo. Eu já vi, ela vai lá e troca isso por uma droga. Você fala meio, poxa. Também não estamos falando aqui pra você não dar. A decisão de dar ou não é sua. Eu sigo, eu gosto muito da mesma ideia da Igreja Católica, que é o quê? Você dá. A partir daquele momento, o que ela vai fazer é com ela. E não só isso, assim, qual que é a orientação? De preferência, isso eu também acredito, eu também sigo a mesma lógica, de preferência, se você quer ajudar, ajude uma ONG, uma organização, o que for, que você conheça e confie. Agora, se você acha que você tem que dar esmola, você tem que dar uma graninha para aquilo no sinal, não tem problema nenhum. Sabe? Isso não interfere, assim. Por que a gente vai para dar uma organização? Porque você sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. Você tem uma confiança que aquilo vai ser bem empregado. Agora, se você acha que não, eu tenho que dar uma esmola para ajudar, cara, sem problemas. Se você está sentindo que tem que fazer aquilo, faça. E não ficar, e também depois não ficar pensando no que a pessoa vai fazer com aquilo ali. Você fez sua parte. Pronto, acabou. Agora, o ali pra frente já é com a pessoa. Mas é bem assim, o quanto que realmente essas histórias, fatos, situações que aconteceram, moldaram completamente o nosso senso comum, cara. Que eu falo. Pro bem e pro mal. Eu falo, por exemplo, o fato do bem e o mal, ele foi moldado pelo senso comum. Sim. O que é bom e o que é ruim? Depende da época. Sim, mas ele foi moldado pelo senso comum durante todo esse aí. A história foi moldando o senso comum e ele foi mudando e ajustando o bem e o mal. Sim. Pra gente chegar no que a gente tem hoje. O que já foi o mal? O eixo. Segunda Guerra Mundial. Não, sim, eu não tô falando. Você falou o eixo. Eu demorou um pouquinho, mas depois eu peguei a ideia. Já tem uma época que o eixo era mal pra quem eram os aliados. Agora, se você pegar o outro lado, os aliados eram mal. Por exemplo, a China teve toda... Aquela coitada sofreu. Pois é. Toda a situação. Cara, pra ele, pra muita gente, historicamente,
Na China, você tem muitos países que fizeram horrores com a China. Horrores. Para o chinês, vai ter muita gente que vai falar, cara, eles eram mal, ou o que for. Agora só tem muito desses países, Inglaterra, França, que realmente fizeram a história da China. O Japão, então, coitado. O Japão também. O Japão foi o ruinzão da história. Mas vai pegar, não todos, claro, que vão pegar desses países que falaram que não, assim, realmente eles fez errado, mas a gente não tava ruim, a gente achou que era o correto se fazer, que era aproveitar e colonizar, eu fazer o que for. Gente, o apartheid na África do Sul. Que ridículo. Mas para os ingleses não estava errado. Aí que vem. O senso comum, além de ser baseado em... Ele é regional também. Ele pode se tornar regional. Depende de quem tá falando, né? Depende de qual lado. Que a gente tá falando do observador. Exatamente. Depende de quem tá moldando aquele senso, a história para gerar aquele senso comum. É aí que tá. O grande X de tudo isso é aquele que tá ali. É que é uma brincadeira. Se você parar pra pensar que na Segunda Guerra Mundial tivemos Hitler. Ele perdeu. Se ele tivesse ganho, o que seria bom hoje em dia? O que seria ruim? Exatamente. Se a Rússia tivesse ganho a Guerra Fria, o que seria bom e ruim hoje? Tudo é baseado no que aconteceu e no que se fala. É porque assim, cada um vai mostrar seu lado da história. E isso que vai mudar tudo. E esse negócio de cada um vai contar seu lado da história gerou a guerra da Rússia com a Ucrânia. O Putin era da União Soviética, ele sempre foi aquele cara que acreditou na Rússia grande e vê a Ucrânia como território russo. Pois é. E por isso que ele invadiu. É aquela história, você nunca vai ter uma verdade. Você vai ter dois lados dois lados da história. No mínimo. No mínimo dois lados. No mínimo. Qual que é a verdade nisso? Qual que é a verdade verdadeira? Cada um dos lados vai ter sua verdade. A verdade para cada um é algo muito subjetivo. Porque varia o quê? Varia da sua história, da sua crença, das suas experiências. Tudo isso vai contar para sua verdade. Isso é assim que vai gerar. Assim que a roda tem que girar, né? Vamos dizer assim. Tudo isso são... Vamos brincando assim, agora voltando ao que está passando aqui. Cara, o que são experiências? O que é a vivência? É a sua história. São histórias que você passou, histórias que você conta. Que é a única história que você controla, porque ela é sua. Então, assim, quem controla a sua própria história é você. Então, isso é o que são essas histórias que vão mudando o que você crê, o que você acredita. E quando você pega essas histórias e aumenta numa população, elas começam a criar o senso comum da população. Se aumenta, começa a criar um senso comum. Você tem algum senso comum mundial? Claro que tem. Senso comum de ética, não mate uma pessoa. Assim, do nada. É um senso comum. É uma questão de ética, senso comum. Sim. Agora, vai tentar falar lá pro cara que tava na Segunda Guerra Mundial, não mate o cara lá do outro lado do campo de batalha. Ele não aceitava, ele tinha que matar. E é uma coisa que foi moldada. Então, acho que pra gente fechar, assim, acaba aquilo assim, volta, né? Histórias moldaram e ainda moldam a sociedade e sempre vão moldar. Ele vai morrer de novo. A gente vai demorar 10 horas para gravar o final, porque ele tá morrendo. Aí eu falei que tu vai nascer. E eu achei que ele ia morrer no vídeo do Dia dos Namorados. Tchau! Gypsy! Lala! Oh! É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Cara, não chegamos nos ursinhos carinhosos ainda. Segura. Então, galera, esse é o vídeo de hoje.
Votem na Ursal aí, o Ursal tá vindo. Nota não, o quê? Seremos ursalinos daqui a pouco, todo mundo junto. Caminhando e cantando e seguindo. Não, vou chamar Vamos vocês. todos peidando e sentindo fedor. Não, pelo jeito aí, nós vamos virar pra daqui a pouco vão chamar a gente de comunista! Cara, nós não vai conseguir encerrar o vídeo, ele tá morrendo toda hora.